O julgamento é a pior poluição que a gente faz nesse planeta. O julgamento, vamos lá, vamos entender por que a gente julga. Por que a gente julga? A gente julga porque a gente acredita que a gente tem um ponto de vista certo e esse ponto de vista certo é indiscutível. Porque se ele é relativo, você começa a entender que o outro tem como pensar diferente e ele tem como estar certo no ponto de vista dele. Certo? Pois muito que bem. Quando você julga, você tenta impor a sua verdade para alguém e muitas das vezes a gente tenta igualar os pensamentos. A gente tenta uniformizar uns aos outros, sem reconhecer que a pluralidade existe com um propósito. A pluralidade é algo que o todo ganha, porque o todo escolheu ser plural. Por que a gente existe? Dentro do meu interessante ponto de vista, até hoje, o que mais ressoa comigo, nós éramos uma única consciência e enquanto consciência integrada, a gente não podia se experienciar, porque a gente estava ali, tipo, aglomerado, digamos assim, numa coisa só. E a gente escolheu criar tudo que existe pra gente experienciar. Por quê? Quando a gente voltar a ser só uma consciência, quem sabe a gente acessa. Dizem que a mente humana não tem capacidade de acessar e eu acredito nisso, porque em algum momento eu me lembro que eu já passei por isso. Eu falei, eu vou endoidar. Quando eu comecei a receber muita consciência, tipo, falei, eu vou endoidar. Aí as consciências pararam de chegar, porque eu ia de Americanas, com certeza, mentalmente falando. Então eu acredito que realmente a gente, acho que nem precisa, na verdade, entender o porquê, mas a gente que tem essa, né, eu tenho essa inquietude interna, né? Mas voltando para a questão do julgamento. Você precisa entender que o outro tem total direito de ter um ponto de vista diferente do seu. E ele pode estar completamente alinhado, veio a palavra, com o próprio caminhar dele. O nosso julgamento, ele vem a partir de um sistema de crenças que vem de pontos de vista. Você tem um ponto de vista, aquilo fez sentido na sua realidade, aí você não conhece a realidade de outra pessoa, mas você quer impor a sua, porque teoricamente a sua faz mais sentido. Gente, vamos lá. Eu sou sagitariana. Eu era a dona da verdade. E era muito engraçado, porque eu era assim, tô aqui com a minha verdade. Tá, minha verdade, não sei o quê. Aí vem alguém conversar comigo. Eu sempre escutei que eu era muito cabeça dura. Por quê? Porque quando eu acredito em algo, meu amor, você vai ter que me trazer um argumento melhor pra eu entender que o seu ponto de vista é melhor que o meu. Era assim que eu pensava. Então eu tava ali, blá, 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 com a minha verdade super, né, empoderada nela. E aí alguém vinha e trazia um ponto de vista que fazia mais sentido que a minha verdade. Aí o que eu fazia? Entendia que aquilo era uma outra verdade, que estava tudo bem, que eu poderia compartilhar daquela verdade ou não? Não. O que eu falava, opa, achei a verdade, eu achei que a verdade estava comigo, mas ela não tá. Então eu vou soltar essa verdade e vou carregar essa verdade e vou impor ela para todo mundo, porque agora eu descobri a verdade. E por mais que aquilo não fizesse sentido para mim, eu não conseguia entender outra forma de me comportar. E aí, eu conheci a consciência, eu vou chamar de consciência, que pra mim é muito consciente, de que a consciência julga nada e recebe de tudo. Buguei! Ai, caramba! Eu mudei meu cenário, já tô aqui assim, ó, a cabeça tá como biruleibe das ideias. Mas a consciência recebe de tudo e não julga nada. Quando eu entendi isso, eu comecei a entender que certo e errado não existe. Tudo é só um interessante ponto de vista de acordo com a sua experiência e as suas crenças. Tudo existe e tudo está certo no universo, sempre. Então, às vezes, a sua perspectiva de que algo é muito ruim, para outra pessoa é a salvação da vida dela. O que para você não faz nenhum sentido, para outra pessoa é a base fundamental de ela existir. Vou dar um exemplo bobo, que talvez você se conecte muito. Sabe quando você escuta de alguma pessoa, geralmente mais velha, falando assim, cara, por que tu não segue a receita de bolo? Trabalha com o que odeia, mas faz teu dinheiro, quando sai do trabalho, vai ver tua vida. Tá entendendo as coisas assim? E aí você vai trabalhar com o que você odeia e você só falta morrer dentro do trabalho.
aquilo te engole, aquilo te destrói. E aí você fica assim, cara, tem que ter alguma coisa de errado comigo, porque olha quanta gente consegue. Será que consegue mesmo? Essas pessoas não estão tendo problema de saúde, não? Psicológico, elas dizem que não. Mas a gente sabe que problema de saúde é o último estágio de vários problemas que vêm antes, ó, que ninguém escolhe olhar. Então eles viram e falam assim, nossa, eu sou muito forte, trabalhei com o que eu odiei a vida inteira, mas tô bem aqui, ó. Bem como? Entupido de remédio, tendo que ir ao médico o tempo todo, ou negando que tem que ir ao médico o tempo todo, que tem dessas também, com câncer, com um monte de doença. Tu vê que é a mesma faixa etária que tá dando esses problemas, não é? Não é coincidência. Então, essas pessoas compraram pontos de vista de outras pessoas, elas esqueceram, ou elas de repente nunca nem acessaram a informação de que elas vieram aqui para serem elas mesmas. Esse é o maior triunfo que a gente tem, gente. A gente só veio aqui para existir. E aí vem essa sociedade que é criada por nós, então não venha você com uma narrativa de porque a Matrix, porque o capitalismo, cara, isso tudo é inconsciente coletivo criado pela gente. Se você tá aqui junto comigo, a gente cria essa porra em algum aspecto. E aí a gente expande a nossa consciência para que o todo expanda também. É assim que funciona. Até porque o fora não existe. O que é a bolha? A bolha nada mais é do que você criando a sua realidade e recebendo mais daquilo. Quando você começa a fazer uma faculdade, por exemplo, você começa a conhecer um monte de gente do mesmo setor. O pessoal chama de networking, mas na verdade isso é uma bolha. Quando você assume um posicionamento político, você encontra uma galera. E aí, se você é muito radical no seu posicionamento, é bem capaz de você encontrar outra pessoa igualmente radical do oposto. Porque o universo não entende, ele é de esquerda, ele é de direita, é comunista, capitalista, não entende isso. Ele entende tipo, uma pessoa extremista nesse assunto, vou pegar uma pessoa extremista nesse assunto também para elas conversarem, quem sabe elas se gostam. O que será que sai daí? Tiro, porrada e bomba. Já fui muito assim, nossa, quanta gente que eu bloqueei 2018, excluí até meu Instagram quando o Bolsonaro ganhou. Enfim, né? Uma outra vida nessa vida. Então, quando você recebe de um julgamento, uma coisa muito importante de se explicar aqui, e aí eu vou falar de você, tá? Em algum outro momento, de repente ainda nesse vídeo, a gente fala sobre o julgar o outro. Não, isso. Mas por enquanto eu tô falando sobre você, se você receber julgamento e isso te travar. Quando você recebe julgamento, a gente não é ensinado que existe uma forma de lidar com isso muito saudável. E te digo mais, quanto mais você usa dessa fórmula, menos julgamento você recebe. E eu achava que isso não era possível. Qual é a fórmula? Entender que existe uma diferença entre receber, permitir e aceitar. Existe uma diferença enorme entre elas. Receber é você não levantar barreira para aquilo, tá? É você falar assim, ok, recebo de tudo, tá bom, essa pessoa quer me xingar, tudo bem. Essa pessoa quer falar tal coisa de mim, tudo bem. Habla. Permitir é não editar nada. Ou seja, quando a pessoa traz um ponto de vista dela, você não vai falar, mas ela não quis dizer isso. Mas não sei o que, entendeu? Você não vai levantar barreiras, você não vai impor nada, você vai permitir que aquela pessoa tenha a própria vivência dela e compartilhe dessa... mas ela é muito agressiva falando. Aí a gente já tá na parte do aceitar. Mas ainda assim, você permite. Se você não permite que essa pessoa seja ela, você não consegue saber com quem você está lidando. Porque toda vez que essa pessoa age como ela é, você edita ela. Entende? E aí você não sabe quem ela é. Então, permitir que as pessoas sejam elas mesmas. Juliana, mas e se essa pessoa me bater? Nesse caso, meu amor, o portão abriu. Eu acho que não vai bater, não. Nesse caso, a gente vai falar sobre aceitar. Qual é a diferença de permitir para aceitar? Eu quero que você imagine uma pedra, uma rocha,
dentro de uma cachoeira, com a água correndo assim, ó, a correnteza, tá? O permitir é a pedra que fica ali parada e a água passa por ela. Passa por cima, passa por lado, passa por baixo, não importa, mas a pedra tá ali, parada, recebendo daquilo, permitindo que aquilo exista, que passe, mas ela não sai do lugar. Ela fica ali. O que seria o aceitar nessa analogia, nessa metáfora? Eu nunca sei quando usar, qual é a palavra certa, mas tudo bem, a definição certa. O aceitar seria a pedra se deslocando e sendo arrastada na correnteza. Ju, muito legal, mas eu não entendi em exemplos práticos. Vou te dar um exemplo prático, então. A pessoa vira pra você e fala assim, gravar um vídeo com esse buraco aqui e o cabelo voando, não funciona. Recebi disso. Ou seja, não falei, não quero ouvir, não fala comigo. Quem mandou falar comigo? Quem te pediu a sua opinião? Essa coisa reativa é você não tá recebendo. Percebe? Quando você fica meio reativo, quando você separa, você rejeita, você não tá escolhendo receber daquilo. E por que é importante receber daquilo? Porque, meu amor, tudo é autoconhecimento. Se eu tô recebendo daquilo, primeiro, eu tô me permitindo conhecer mais pluralidade do todo. E segundo, não faz diferença na minha vida. O que tem de presente pra mim nessa história? Você faz perguntas sobre isso. Ah, Juliana, mas eu sofro muito. Vamos falar sobre isso. Calma. Vai acompanhando. Então, a pessoa vira e fala, ao invés de eu virar e falar, quem mandou você se meter, blá, 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 eu recebo disso, eu fico, ok, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Essa é uma frase coringa pra você sair do medo do julgamento. E parar de julgar também. Interessante ponto de vista que todo mundo tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Essa frase é coringa. Fala e percebe o espaço abrindo, assim, você se sentindo mais leve. Interessante ponto de vista que todo mundo, inclusive eu, temos um ponto de vista. Ok. O que seria permitir? Eu virar e falar assim, obrigada. Ou só ficar ali, olhando pra cara dela, sei lá. Ou só falar, putz, não expandiu nem interagir sobre isso, eu vou embora. Mas leve. Permitir, no leve. Você não vai editar essa pessoa, você não vai brigar com essa pessoa, você não vai levantar barreiras, você vai permitir receber disso. E o que seria o aceitar? Eu vou apagar esse vídeo. Porra, a pessoa falou que tá horrível, que não vai vender. Realmente, o vídeo nem deu visualização. Caralho, errei muito. Nossa senhora. Olha o julgamento aí. Nossa senhora. Que vergonha. Ai, meu Deus, e agora? Vão achar que eu sou um fracasso. E não sabe. Entendeu? Você aceitou aquele ponto de vista. E por que aceitar é o problema? Porque quando você aceita alguma coisa, você solta quem você é pra caber no ponto de vista de outra pessoa. Se vocês estiverem escutando barulho, gente, porque tá ventando bastante, mas dentro de casa tá um forno. Pera aí. Um passarinho. Do nada um passarinho cantando. Será que eu consigo mostrar pra vocês o céu? Olha que lindo. O dia tá lindo, né? E tá fresquinho aqui fora, nossa. Eu tô com o ar-condicionado suspenso por um momento, porque ele tá com um probleminha. Ele tá com defeitão, mas ele tá com problema, gente. Olha, viver sem ar-condicionado no Rio de Janeiro é... como pode melhorar, né? É só bruxona mesmo no como pode melhorar. Mas aí, voltando. Então, quando você entende que você não precisa aceitar, porque quando você aceita, você segura, você bota nas suas costas uma mochila que não é sua e você tira você mesmo. Gratidão, meu amor, por alegrar esse vídeo. Sabe? Tipo, gente, toda vez que você receber algum ponto de vista e ele for pesado pra você, ou você não sentir que ele abriu espaço, que ele expandiu, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. E só. Você não precisa impor a sua verdade, você não precisa brigar, você não precisa defender o seu ponto de vista. Porque ninguém pode arrancar ele de você. É você que escolhe soltar. Então, quando você pensar em começar algo, eu quero começar um canal no YouTube, tipo eu.
Ou, eu queria tanto poder prender o cabelo, mas eu não tenho tamanho ainda suficiente. Tá muito calor. Mas acho que vai... Não sei se vai chover, mas, enfim, acho que vai refrescar um pouquinho. Quando você receber, quando você pensar em fazer algo e você ficar com medo do julgamento, eu gostaria de gravar um story cantando, eu gostaria de fazer alguma coisa que eu tenho vergonha, eu gostaria de dançar em público com fone de ouvido que eu tô ouvindo. Cara, so what? I'm still a rockstar. Lembra que tudo é só um interessante ponto de vista, como você pode ser mais fiel a você. Mas as pessoas vão me julgar. Vamos lá, gente. Uma coisa muito importante de entender aqui. Lembrei de uma coisa que eu queria falar. Isso aqui é lip tint, tá? Não me machuquei, não. Uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês. Ih, já tá escurecendo, né? É porque já tá o fim do dia. Uma coisa muito interessante que eu queria falar pra vocês. E aí é uma parte científica, tá? Que eu tô explicando pra vocês. A nossa mente, quando é julgada, quando a gente é julgado, tem alguém separando a gente. Ou seja, quando a gente julga, a gente também separa. Logo, estamos sendo anticonscientes, porque a consciência não julga nada. E julgar é separar, ok? Ok. Então, quando você está julgando ou recebendo julgamento, você está ali acontecendo aquela separação, o nosso inconsciente, ele experiencia a sensação de morte. Porque existe uma história, aí você pode pesquisar pra ver o quão verídico é isso, tá? Mas foi o que chegou já até a mim e faz sentido pra mim. Houve uma época em que... Aliás, não houve uma época, né? Mas se você parar pra pensar, um ser humano, uma pessoa, melhor dizendo, que não vive em grupo, ela morre. O que é a solitária dos presídios? Que eu espero que não exista mais, mas eu não sei se existe. É punir a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não consegue conviver. Solidão. Então a gente... E aí, imagina você um bebê. Quando você é um bebê e os seus tutores, as pessoas responsáveis por você não cuidam de você, você morre. Se você tiver de barriga pra cima, vomitar e o vômito ficar aqui, tu morre engasgado. Sabe essas coisas assim? Tipo, nós, principalmente a gente, né, pessoa, nós somos os mamíferos mais dependentes uns dos outros. E somos até hoje. A pandemia mostrou claramente o quanto as pessoas precisam umas das outras. O quanto o contato com pessoas faz falta. E aí, quando alguém julga a gente, por que dói tanto e por que atravessa tanto? É porque em algum lugar a gente está acessando uma sensação de morte, de separação. E isso não existe. E isso aqui, ó, não existe, cara. Isso aí, porra. Estou passando fome. O que acontece? Quando a gente nasce, né? Quando a gente encarna, quando a gente se transforma em matéria, a gente tem um ego, que é isso aqui, ó, para gerar uma personagem que nesse caso se chama Juliana, está falando com você. Quando a gente cria esse personagem, esse ego, a gente tem a ideia de que o outro tá muito distante de mim. Só que eu e o outro somos a mesma coisa, porque a gente veio da mesma fonte, do mesmo lugar. Por isso que o outro não existe. Na verdade, nada dessa realidade existe. Tudo isso é fruto da nossa cabeça. Tanto é verdade que se você mudar seu ponto de vista, você muda a vibração, a realidade, você muda tudo. Já reparou isso? Tipo, hoje, por exemplo. Hoje eu acordei, e como tá muito calor, eu dormi mal essa noite. As outras noites eu consegui dormir bem, mas essa noite eu dormi muito mal. E aí eu acordei muito irritada. Muito irritada. Aí aconteceram algumas coisas ali lindos, pra beneficiar o meu dia. E aí eu já tava na escolha de mudar a vibração. Então todo dia eu acordo e falo, corpo, bom dia. Hoje eu não tô muito legal não, mas como pode melhorar, sabe? Vou conversando com ele. E aí eu senti que se eu tomasse um banho e botasse um pagode, eu ia me sentir melhor. Eu tomei um banho e botei um pagode. Gente, acabou. Acabou o mal-estar, acabou tudo que tava me irritando. Eu falei, corpo, como pode melhorar? Tá muito calor. Aí me veio assim, vai lá pra fora. Eu falei, vamos lá pra fora então. Se a gravação não vai ficar boa, o áudio não vai ficar bom. Não sei, não estou testando. Não sei se vai ficar bom. Eu espero que sim. Eu tô falando mais próximo do microfone que dá, sem ficar assim, ó, com vocês. Então, calma aí que o TDAH bateu, que a gente tava falando de julgamento, não era? Respira nisso que eu vou respirar nisso também, pera aí. Lembrei. Então tudo
nessa realidade é de acordo com o que a gente escolhe olhar. Tem uma teoria do gato da caixa de Schneider, sei lá, Schneider, eu não sei falar o nome dessa pessoa, que é a teoria de o gato tá vivo ou tá morto quando ele tá dentro da caixa. Não sabemos, existe 50% para cada lado. Por quê? Porque a gente não tá vendo. Então tudo que a gente bota olho, a gente acredita no que a gente tá vendo, se torna real. Tudo que a gente acredita se torna real. Por isso que essa realidade existe, porque existe um sistema de crenças que faz essa realidade existir. Inclusive o capitalismo, mas aí é uma outra história. Então, meu amor, quando você pensar em criar algo e você pensar que você tá com medo de receber julgamento, primeiro, e se, essa pergunta é muito boa, foi uma virada muito forte pra mim, e se você estivesse se divertindo tanto, mas tanto, que você nem reparasse que estão julgando? E se você entendesse que ao receber julgamento, principalmente dependendo do que você está fazendo, mas só de você estar sendo você mesmo, você está chacoalhando o sistema. E é por isso que o sistema tá reagindo. Mas eu vou te contar aqui que ele só reage julgando você porque você ainda julga, tá? Mas essa é uma outra história. Outra história. E se você entendesse que tudo é só um interessante ponto de vista. Aquela pessoa... Gente, outra coisa... Esse vídeo tá cheio de conteúdo. Nós somos arquétipos. Nada é pessoal. As pessoas não julgam a gente porque não gostam da Juliana. Essas pessoas não gostam da monogamia da Juliana, da autenticidade da Juliana, entendeu? Não tô dizendo que não gostam, mas tô dando eu como exemplo, né, no caso. Porque eu não sei o que as pessoas gostam ou não gostam. Porque eu não ligo. Aí eu não sei, não chega até mim. Porque eu não ligo. E se chega eu esqueço também, porque não faz diferença pra mim. Então, quando você entender que tudo é só um interessante ponto de vista... E que você tá sendo verdadeiro com você, porque é leve pra você, porque é gostoso, porque é divertido, porque tem entusiasmo, porque é uma ação inspirada. Aí você vai começar a entender, meu amor, que tá tudo bem você ser você. Tá tudo bem você ser demais e alguém falar assim, nossa, você é demais, né? Fala demais, alto demais, ri demais, fala muito. Porque alguém também já foi demais e alguém falou assim, você tá muito demais, você pode se diminuir, por favor, porque tá me incomodando? E a pessoa fala, tá bom, eu me diminuo. Quem nunca? Gente, eu sou uma pessoa que, cara, sem brincadeira, já pediram até pra eu parar de cantar, pra eu mudar meu riso, tipo, tem como você rir mais baixo ou não exagerar no seu riso? Alguma coisa assim que as pessoas falavam. E eu ficava, tipo... Cara, eu tive um momento de ensaiar risos pra mudar a minha risada, porque a minha risada realmente ela é escandalosa. Mas eu sou escandalosa. Gente, eu sou toda grandona, tá ligado? Tipo... Eu vim pra aparecer. Eu sou exibicionista, assim, eu adoro gravar vídeo, tá ligado? Então, assim... Bom, esse vídeo já tá bastante longo, acho que eu já trouxe bastante coisa, talvez já tenha bastante conteúdo aí pra você assimilar. Se você ficar com alguma dúvida, veio algum insight, me traz no comentário pra gente fazer mais vídeos sobre isso, pra facilitar mais consciência, a gente possa se libertar dessa porra desse julgamento que não faz nenhum fucking sentido. E toda vez que você pensar em não fazer algo por causa de julgamento, lembra que você tá experienciando a sensação de morte que não é real, porque, primeiro, não existe morte, segundo, não existe separação, porque a gente é o todo, só fazendo experiências individuais, mas a gente é o todo. Tá? E segundo, tudo é só um interessante ponto de vista. E terceiro, siga a sua energia, o seu entusiasmo, a sua vontade. Se você for fiel com você, meu amor, pouco importa o ponto de vista do outro. E eu termino te fazendo a pergunta de novo. E se você estivesse se divertindo tanto, mas tanto, que você nem reparasse se as pessoas estão julgando ou não? E é isso. Até o próximo vídeo. Se você gostou, não sei se você tá maratonando, enfim, se é a sua primeira vez aqui no canal. Se você sentir de deixar um like, eu fico muito feliz e grata. A plataforma fica muito feliz e grata, porque ela também gosta dos likes. Quem não gosta de like? Se você sentir de deixar um comentário, compartilhar seu ponto de vista, o que você recebeu, quais viradas e insights esse vídeo trouxe pra você. Se esse vídeo pode ser um presente pra alguém, pensa em compartilhar. Pense em deixar um comentário, perceba se faz sentido, se é leve. É leve pra mim? Às vezes eu recebi muito insight, mas é leve comentar? Não. Então tá tudo bem. Mas se for leve, eu fico muito feliz e grata e eu respondo sempre todo mundo. Ou com um likezinho, ou respondendo.
eu observo a energia do que se requer, tá bom? E se você gostar da minha energia, do canal e de tudo, perceba aí, se expande pra você se inscrever. Como a gente pode ser mais feliz e grata e livre. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!